Esta é a nossa autocaravana. Talvez se perguntem como vimos parar a esta situação. Avariámos aqui. Chegamos a Espanha e agora ele não pega. E o que ainda não sabíamos é que este era apenas o início. Saímos de um problema e pusemos noutro. Que confusão. Se não viram o vídeo anterior, tínhamos uma grande viagem preparada para dezembro de 2025. O nosso plano é ir para a França no mês de dezembro, passar lá as festas. Talvez irei também tatuada em Bordeaux. Vamos ver como é que se vai passar a nossa aventura por França. E já chegamos a Mursa. Matias já anda aqui a desfrutar da vida outra vez de viajante, todo contente. Ouviste esse barulho? Ui, ouviste? E foi logo. Avariámos aqui. Chegamos a Espanha, passámos Bragança para aqui e parámos aqui a carrinha para abastecer e agora ele não pega. Pois é, não era assim que nós estávamos a pensar começar esta viagem de Espanha e França, mas é assim que aconteceu. Possivelmente a bomba do gasóleo, ou bomba injetora, ou outra coisa qualquer, vamos ver. Bem, estamos nisto. Um bocado desmotivador. Vou fazer, sinceramente. Temos aqui tudo, temos os gatos, é complicado. Bem, saímos e temos isto a dizer bem-vindo e uma coluna aqui a bombar. A alegria e nós estressados. Pronto, a vista é esta. Vamos ver se amanhã um mecânico vem cá nos dá uma ajuda e vamos ver se ele realmente consegue resolver, mas não está muito favorável. E cá estamos nós, estamos à espera que o mecânico venha. Buenos días. Buenos dias. Sí, pero aquí ahora no se entiende nada más de la luz del calentador, no se entiende nada. Bem, acabamos de ser chuladinhos. O senhor ajudou a empurrar a carrinha para aqui, fez ali uns testes e no fim levou-nos 20 euros e nós estamos encravados na mesma e agora vamos ligar à assistência e viagem. São 10 da manhã, já ligámos à assistência e agora vamos ver o que é que acontece. São 11h15, recebi agora uma mensagem também e ligaram, vem buscar aqui, como estamos perto de Portugal, vem buscar um reboque português, o que é melhor do que se fosse espanhol para voltar disso era para uns 20 dias. Portanto, assim é muito mais rápido. Vai para uma oficina que eles indicaram. Já falei com vários mecânicos ao telefone e eles realmente acham estranho. Curtos-circuitos, é mais difícil de perceber o que é. Vamos ver se o mecânico nos ajuda, se consegue hoje, se não consegue, vamos ter que decidir se depois ficamos aqui na autocaravana ou se vamos até ao Porto. Pesquisas na net, espera, pesquisas na net, é o nosso dia a dia agora. E foi difícil dormir porque isto aqui é uma rua nacional com muitos caminhões a passar, não é? Estes pequeninos é que não sabem o que se passa à espera que esta tormenta acabe. Meio-dia, temos cá o reboque, mas isto ainda está confuso, que nós não sabemos para onde é que vamos. A menina vai ver atrás, por favor. É que está um bocado baixo. Ora, veja lá então. Ai, meu Deus. Ora bem, eu precisava de ligar a um eletricista. Por esta altura, e após contactar vários mecânicos e eletricistas, escolhemos uma oficina com ótimas opiniões do Google, situada em Macedo de Cavaleiros. Os pequenotes já estão a comer, 1h41 e estamos em Macedo de Cavaleiros. Vamos ver se nos pode atender pelo menos amanhã. Vida dos mecânicos, Sara. Eu estou particularmente atarefada. O que é bom, só que é mau se tivermos pressa. Mais avanços aqui. Porque avançamos já. Avançamos a carrinha para aqui, é aqui que vamos dormir. Afinal, o dono disse que para nós dormirmos aqui, para estarmos mais tranquilos. E assim amanhã se calhar já entrar aqui nesta para ver o que se passa. Hoje já estamos numa melhor situação, pelo menos já não estamos na rua. Eles já estiveram a ver, não conseguiram ter uma ideia do que é, portanto esperemos mesmo que amanhã consigam resolver este problema. E nós vamos comer pela primeira vez hoje.
Vamos agora relaxar aqui neste belo parque de estacionamento. Bom dia, aqui o Matias está pronto para um dia na oficina. Aqui um bocadinho eles já vão abrir o portão. O problema é se eles não conseguirem fazer nada hoje. Amanhã é sábado, domingo e segunda é feriado e nós estamos um bocado encravados aqui com 3 dias. Vamos ver. Já adiantei aqui serviço a tirar aqui parte do tablier. Assim ele tem acesso a tudo que é eletrónico mais rapidamente. Recebemos um e-mail enquanto estamos aqui à espera da autocaravana ser arranjada de uma francesa que quer um desenho meu e vamos tentar tratar disto tudo ainda hoje, que assim é sempre algum dinheiro que nós fazemos. Já temos aqui as fotocópias do Couple Love que vou mandar. Já está a cortar aqui a máscara. Literalmente arte de rua. Meu. É um pedido personalizado. Aqui está o resultado final. Yeah, street art mesmo. Arte de rua. Isto é assim, vamos descobrir primeiro o que é que provocou o curto-circuito. Se é um fio descascado e que encostou à chapa, se é um componente avariado e que não está a provocar a sobrecarga, o que é. É por isso é que eu estou a levar tudo seguido, desde aqui até à ponta. Bem, para já não temos propriamente boas notícias. Já descobriram o tal cabo, mas como o cabo está lá no meio do tablier, eles estão a tentar de alguma forma seguir o cabo que está rompido. E são 5 e tal da tarde, isto fecha às 6h30. Não sei se isto vai ficar arranjado hoje. Portanto, se assim for, temos que cancelar toda a viagem, voltar para o Porto, porque não vamos ficar aqui 3 dias. Bem, tivemos azar, eles não conseguiram, então vamos ter que arranjar maneira de ir até ao Porto. A Sara está agora na loucura de tentar meter tudo que é importante, gatos e coisas, comida, porque não sabemos quantos dias ela vai ficar aqui. Temos aqui muitas comida, temos que levar o soro do Matias, vai ser um filme. Está ali o Matias, coitadinho, não estou a perceber nada que se passa. Para saber onde está o seu reboque. Bem, estamos agora ligados à assistência em viagem para dizer que a carrinha não ficou pronta e se temos maneira de irmos para o Porto. Ela vai ter que ficar aqui para eles pegarem na terça-feira. Estamos à espera, está a demorar imenso tempo que eles nos resolvam o problema de tirar-nos daqui e levar-nos para o Porto. Temos que estar à espera agora que eles nos liguem, porque como o processo foi iniciado em Espanha, é tipo como se fosse tratado como um processo internacional, embora já estamos aqui em Portugal desde ontem. E agora estamos à espera há para aí 1 hora. Isto está a ficar tarde, já são 8 da noite. Já são 8 da noite e o senhor já teve que fechar e... pá, E ele está a ser impecável. Está a ser... opa, pensava que eram eles. Não, ainda não é este. Que paciência. A Sara, pela 30ª ou 4ª vez, não sabemos mais quantas vezes já falamos com eles, disse, nós estamos em Portugal. Vocês não estão em Espanha? Não, nós estamos em Portugal. Que confusão. Como é que eles não têm isso tudo no sistema? São 10 horas da noite e arranjamos um táxi. Agora é pôr tudo dentro do táxi e fazer cerca de 200 km até ao Porto. E aqui está o nosso taxista, espetáculo. Pronto, olha, nós estávamos aí para a França, está a ver? Ahí para França. Pois é, malta, estamos Estamos lá! recebemos o telefonema 2 semanas depois 2 semanas! e às 4 horas da tarde e vamos apanhar imediatamente o autocarro. E chegamos a Macedo, finalmente. Foram 3h30. O Sr. Vítor, que é o mecânico, veio-nos buscar. É incrível. Já não é a primeira vez que ele nos dá boleia. É muito fixe, porque senão tínhamos que andar para aí 30 minutos a pé ou apanhar um Uber. Mas estamos nervosos, porque não sabemos o que é que ele nos vai dizer e quanto é que vai ser. Não fazemos ideia, mesmo. O motivo do curto-circuito é uma válvula de ventilação que entrou devido a vapor
ela começou a apanhar óleo e devido ao óleo ela entrou em curto-circuito. Foi óleo do motor, pronto, a válvula começou a corromper e passou óleo para a instalação elétrica. Ok. E foi o que provocou o curto-circuito. Por isso, depois o fusível estourava e ainda bem que eles estão lá por precaução, não é? Que é para evitar danos. Daquele fusível, no fundo, saem pelo menos, 3, 4, saem no mínimo 10 fios. Sai um fio de além, que vem até aqui, e depois deste lado é que faz a derivação para tudo. Portanto, eu tive que andar a seguir a fio para descobrir onde é que estava a asneira, só começar a dividir por partes para descobrir onde estava. O mesmo trabalhar do carro agora, que eu já ouvi trabalhar isso, ela tem muito bom aspecto, o funcionamento dela, o trabalhar dela, agrada-me confiança. Não é daqueles carros que às vezes uma pessoa põe o carro a trabalhar e nota este, não, o carro trabalha bem, está a trabalhar certinho. Yeah! Alright! Posto cheio, vamos lá até o porto. E aqui estamos com a autocaravana, estávamos muito felizes e agora estamos lixados. Bem, deu um problema, saímos de um problema e pusemos noutro, que descobrimos que havia cocôzinhos de rato aqui nesta tábua, por exemplo, e depois também descobrimos bué ali nos utensílios e xixi. Isso é xixi, de certeza. Bem, isto vamos meter ao lixo porque isto é um perigo. Isso é muito nojento. Bastante. E olhem só para este saco. Todo furado. De certeza absoluta que ele esteve a fazer ninho, alguns lá dentro. Ele comeu. roeu essa porra toda. O gajo deve estar gordo. Estou em pânico. Oh meu Deus, como é que ele subiu para aqui? A sério, como é que ele subiu por aqui? Aqui nesta parte da cozinha parece que não esteve mesmo. Acho que aqui não encontro nada, tipo, está tudo mais ou menos. E ele aqui podia ter feito um festim. É. Portanto, aqui não deve ter entrado. Bem, este Natal, definitivamente. Não, sério, um bocado farta. Estou um bocado farta, na verdade. Opa, e agora? Vai ser um filme. Espero que ele não se lembre de roer nenhum fios nem nada. Ai, é sério, mano, já chega de fios danificados. Vamos tirar tudo e vamos lavar tudo. Nós temos que ter certeza. E vou pôr malta aqui, estás a ver? Aqui também está cheio de caganitas dentro. Vê? Está aqui! Está, temos que apanhar. Ok, ele está ali. Ele fugiu. Fugiu aí pela rua abaixo. Eu estive aqui a tirar isto também, aqui também para ver. Este é o nosso cenário neste momento. Tudo aqui fora. Vamos limpar a autocaravana toda. Bem pessoal, andamos aqui nas megas limpezas. Vou também aproveitar e desapertar estas partes que é onde passam os tubos do aquecimento. E agora encontrei aqui um cadáver de um ratinho que já deve ter morrido aí há mais de 10 anos aqui. Só tem o esqueleto, coitado. Aqui está ele. Temos que fazer uma investigação a ver se há algum rato perdido. Novo dia, cheguei agora aqui à autocaravana e tem caganitas de rato. Se apareceu caganitas é porque temos aqui outro rato. Nós tivemos tanto trabalho a arrumar, a limpar tudo. Tinha que ser assim, para termos a certeza que não tínhamos mais nenhum. Como a autocaravana está sem nada, é mais fácil de controlar. E a verdade é que surgiram novamente caganitas. Por isso vamos ter que passar à missão seguinte, que é arranjar umas ratoeiras, mas queremos arranjar umas ratoeiras que não matem os ratos. Tipo, tentar apanhar um ou dois, podemos que só seja mais um, e depois soltar aí num terreno qualquer. Vamos começar a trabalhar nisso. Portanto, estas são as ratoeiras que nós vamos usar, e isto é muito simples. O ratito tem tendência a entrar por aqui se estiver encostado a uma parede, e mete-se comida lá ao fundo, ele entra e quando entra, pumba. Fica já preso. não sai mais, porque aquilo faz o peso e esta coisa já não deixa sair. Também tem esta, é em plástico, é a mesma coisa. Mete-se comidinha aqui, e ele entra, e depois isto sobe e fica assim. Portanto, vamos pôr isto lá e vamos ver se alguém entra. Isto são consideradas ratoeiras humanas, ou seja, são ratoeiras que não matam os ratos. Apanha só. Não cria sofrimento, é só depois libertar o rato num terreno qualquer aí no meio do mato. Nós criamos aqui este método de apanhar ratos. Tem a rampa com um bocadinho de comida para ele vir comendo. E, ok, isto é bom, depois ele sente que tem aqui o cheiro, chega aqui,
tenta comer e quando chega aqui, pum, cai lá para baixo. Também se pode pôr comida lá em baixo para ele sentir o cheiro e ficar lá em baixo a comer. E fica aqui uma ideia para quem quiser. E para já não temos tido nada de caganitas, o que é ótimo. Portanto, eu acho que o ratinho desapareceu. E não há, de facto, vestígios do rato. Portanto, as ratoeiras não apanharam nenhum rato porque nós achamos que o rato foi-se embora. Naquele dia nós vimos na internet vários vídeos e em fóruns que os ratos detectam o cheiro de óleo essencial de hortelã-menta. É uma das soluções, ou seja, colocar 40 gotas em cerca de 70 centilitros de água, meter um pouquinho de detergente da louça para que o óleo se agregue mais facilmente à água e depois pulverizar. Isto pode ser, obviamente, cá dentro para evitar, se houver ratos, para que eles queiram ir embora daqui, que não seja agradável a eles, mas também pode ser usado para prevenir, ou seja, meter nas rodas e nos cantos da autocaravana, quando ela está estacionada muito tempo, para evitar que os ratos tenham interesse em entrar dentro desta autocaravana e também disfarçar o cheiro da comida que as autocaravanas têm cá sempre. Nós seguimos esta recomendação e funcionou para nós, portanto fica aqui a dica para toda a gente. Para nós funcionou, livrámos-nos destes inquilinos que nós não queríamos ter e agora podemos continuar a nossa vida e a relaxar. Bom dia, já estamos em 2026, hoje é literalmente dia 2 de janeiro, portanto estamos para já livres de ratos, finalmente quase prontos para fazer mais uma saída. Não tivemos tempo de ter isto tudo pronto para a passagem de ano, portanto vai ser agora no dia 2. Tripulante número 4. Estamos prontos. Já estão aqui os gatinhos. Vocês estejam atentos aos ratos, hein? Se houver ratos, tomem conta aqui do vosso espaço. E já estamos aqui na Serra da Freita e já reparamos que temos mais um problema, que é a bateria da célula, ou seja, a bateria que alimenta aqui toda a parte de trás. Ela deve estar viciada porque esteve vários dias a carregar e agora também em andamento esteve a carregar para aí durante 1h30 e está neste momento 11.3. 11.3, quer dizer que provavelmente daqui a pouco isto vai se desligar. Porque o sistema elétrico, quando a bateria está muito baixa, entra em proteção e desliga-se. O que vale é que nós temos aqui os power stations grandes, os power banks grandes, e vamos ligar assim dessa forma 220 e assim vamos ter bateria para passar aqui estes dias. Esperemos conseguir passar uns dias e depois vamos ter que comprar uma bateria. O propósito desta mini viagem, porque vai ser apenas uns dias, o propósito é mesmo testar e ver se está tudo ok e o que é que nós podemos melhorar. Numa próxima grande viagem temos que estar preparados e saber que está tudo funcional. E isto é uma das coisas que vamos ter que mudar. Temos que comprar uma bateria nova para aqui. Tem que ser uma bateria do género AGM ou descarga lenta, porque o sistema elétrico aqui desta autocaravana é de 2000, ou seja, não está preparado para meter uma bateria de lítio. E pronto, vamos ter que comprar uma dessas, o que provavelmente será também para aí uns 200 euros, e aplicá-la. Isso é certo, porque não é normal ao fim deste tempo todo a conduzir, ela está completamente descarregada, ela morreu esta bateria. Ok, estamos completamente abaixo a bateria. Temos agora isto aqui ligado ao Power Station, portanto ainda temos aqui possibilidade de 4 horas, depois temos outro Power Station como este, acho que vai dar para passar esta noite. Passei o cabo por aqui e assim venho até aqui. Bom dia! Belo estacionamento aqui para nós. Houve um senhor que disse que podíamos usar esta ficha que está aqui. Obrigado. Tem WCs, tem água aqui. Conseguimos passar a noite com as coisas todas ligadas graças ao Power Station. Eles agora já estão mais baixos a nível de bateria, mas encontramos eletricidade. Yay! Bem, entretanto tenho andado aqui a pintar esta tela, que é uma tela para enviar para os Estados Unidos. Foi uma senhora que me pediu uma tela que representasse saúde mental e esperança, portanto hope, esperança no cabelo da menina. Saúde mental, eu vou fazer aqui uma forma meia de mandala, mas a parecer um cérebro. E 2 passarinhos, que ela gosta dos passarinhos que eu pinto. Então vejam lá que nós estávamos a falar com os nossos amigos Trio Aventura sobre a bateria, o facto de ela estar
a 0, e eles disseram que estão bem perto aqui, a cerca de 26 km daqui de onde nós estamos, por isso vamos nos encontrar hoje e vamos visitar o Poço Negro. Já estivemos lá há uns anos atrás. Com a ciganita. Com a Fomos ciganita. lá quase até lá com a ciganita. Yeah. Temos lá por meio de estradas manhosas. Nós agora com esta grandita vamos até um parque de estacionamento normal. É a diferença. E pronto, vamos com eles, vamos ver o Poço Negro, vai ser fixe. Foi inesperado isto, nós não sabíamos que estávamos tão perto uns dos outros. E temos muita sorte porque vamos apanhar a boleia de Jeep. Onde é que nos estão a levar, caramba? Boa sorte com isso. Eles metem-se em cabeça. Sério? Realmente vir de 4x4 é outra coisa. Nós íamos fazer isto a pé e apanhamos uma boleia com eles. Maravilha. Feliz 2026! Estava gelada, mas tudo bem. E estamos de volta à casa. E mais um dia aqui na Serra da Freita e hoje vamos fazer a estrada, vamos meter aí por caminhos apertados e vamos tentar chegar aí a um sítio mais no meio da natureza. Estamos inspirados pelo Gil, vamos ver se a nossa grandita chega lá. Uau! Foi dose. Mas conseguimos, a nossa sorte foi não aparecer nenhum carro de frente. Agora estamos aqui mesmo no meio da natureza. E é aqui que vamos ficar esta noite. Calma. E bom dia. E passámos uma noite bem fria. Esteve para aí menos 2 graus. Nós conseguimos manter aqui a autocaravana bem quentinha, com aquecimento e com a ajuda aqui das baterias extra que ficaram vazias novamente. Felizmente agora de manhã já temos sol, portanto já está a carregar com o painel solar. E pronto, agora nós vamos definitivamente deixar esta zona. Temos que ir até um sítio que tenhamos eletricidade e vamos comprar uma bateria. E vai ser o nosso próximo projeto, que é instalar uma bateria aqui. A Serra da Arada é espetacular, estivemos sozinhos, acordámos hoje com as vaquinhas e agora é tempo de seguir viagem.
E estamos agora em Santa Amaro, perto de Estarreja, e temos eletricidade espetacular. Aqui está, e temos agora a possibilidade de estar aqui ligados à eletricidade gratuitamente. E já estive a falar com o Sr. Paulo da Campa e Trofa e ele já nos indicou uma bateria que será mais interessante para nós, por isso vamos desfrutar desta eletricidade, trabalhar um bocadinho nos vídeos e depois voltaremos ao Porto para meter uma bateria nova. Portanto, deixamos aqui comidinha e água para o gatinho que vive aqui à noite, que já reparamos que há aqui um gato à noite, ou mais que um. E já chegamos, Praia de Lavra, um clássico no nosso canal. Foi aqui que começámos a nossa vontade de viajar de autocaravana com os gatinhos, uma vez que alugámos uma autocaravana para experimentar a ver se eles gostavam, e definitivamente foi isso que nos fez dar o clique de começarmos a viajar, de comprar autocaravana e viajar de autocaravana com os nossos gatinhos. Portanto, estamos no Porto, esperamos ter aqui um belo pôr do sol e depois amanhã voltamos para casa para esperar que chegue a nova bateria para instalarmos isto. Nós costumamos dizer que é a praia do Matias porque foi aqui que ele recuperou do seu péssimo episódio há cerca de quase 2 anos atrás, quando foi internado por causa de problemas nos rins. Foi para aqui que começámos a vir sempre. Está bem, vamos lá. Pronto. Já estamos aqui no Porto e já recebemos o nosso novo MPPT e uma bateria para instalarmos ali, por isso a missão de hoje é retirar a bateria antiga. Portanto, esta é a bateria antiga, ela está aqui situada debaixo do banco do condutor, para isso vamos ter que tirar o banco para aceder à bateria. Já temos aqui acesso à bateria. Aqui está a nossa nova bateria. É uma bateria de gel. Isto porquê? Porque esta autocaravana, como é de 2001, tem um sistema elétrico que não aceita baterias de lítio. Portanto, só aceita de chumbo ou de gel. Cansado que ela é pesada, pesa para aí 22 kg. Por isso, tem que ser uma bateria destas. Para substituir. E para compensar, vamos usando os Power Stations de lítio. Mas pronto, para tudo o resto, isto serve perfeitamente, as bombas, a eletricidade, A luz no geral, as lâmpadas, isso tudo. É uma bateria, está ótima. Esta aqui deu mesmo caput, por isso vamos tirá-la. Para nós trocarmos este regulador para um MPPT, temos que primeiro tapar o painel solar para ele não estar a receber carga nenhuma. A passada já está aqui. Portanto, já não está a receber carga, já temos ali que a luz está apagada, por isso já podemos trabalhar nisto à vontade. Este regulador tem estas saídas, o MPPT novo é só assim, é de enfiar o fio, por isso temos que cortar aquelas peças amarelas. Portanto, já metemos aqui a bateria, agora é só apertar, ligamos a bateria, tem uma ligação Bluetooth, está automaticamente a conectar. Este é o que nós compramos agora e este era o que estava, que já é bastante antigo e menos eficaz. Já aparece aqui que é uma bateria Victron Gel Deep Discharge, está ótimo. Portanto, já temos tudo instalado. Agora é só apertar esta placa, aquilo ali está a funcionar, temos a bateria nova e está a anoitecer, portanto vamos acabar amanhã. Mas já estão as ligações todas feitas. Vamos testar agora. Temos luz, temos indicação que tem bateria, portanto, yay! Muito porreiro, conseguimos. Amanhã acabamos isto. Bateria ok, tudo no sítio e agora só nos falta testar assim verdadeiramente o sistema, porque tem estado sempre a chover, tem estado pouco sol, portanto temos indicação de que está a receber energia, mas não está a ser top, não é? Portanto vamos aguardar e esperar que esteja tudo ótimo. Novo dia, ainda não testamos o que instalamos porque não temos tido a oportunidade de ver sol, está sempre a chover, mas isto não é um problema. O verdadeiro problema são as tempestades que têm atingido Portugal e queremos desde já deixar o nosso apoio
Sim, toda a nossa solidariedade para quem sofreu com esta tempestade Christine, assim a mais recente, e a pior de todas, acho que nos últimos anos. E esperamos que consigam recuperar tanto quanto possível, o mais rapidamente possível. E com isto queremos vos dizer que iremos voltar assim que possível à estrada e depois iremos fazer uma série de testes e mostrar umas novidades que temos. Portanto, isso ficará para o próximo vídeo. Portanto, obrigado por terem assistido ao vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau! Since it felt like this. Been a while since